Hoje no Cartório Contemporâneo. Conversamos com o Dr. Rodrigo Trigueiro sobre regularização fundiária. Conversamos sobre a Lei 14.382 com Diximir Valini Neto e Cristiano Cassetari. Tudo isso e muito mais hoje no Cartório Contemporâneo. Rodrigo Trigueiro é tabelião no 2º Tabelionato de Notas, Protestos e Registro Civil das Pessoas Naturais de Ananindeua, no Pará. Falamos com ele sobre regulação fundiária e o dia a dia de um novo cartório. Olá, doutor Rodrigo, tudo bem com o senhor? Olá a todos, obrigado Duda, obrigado à CNR por permitir essa participação. Fico muito honrado em ter recebido esse convite e espero contribuir aqui com um pouco do meu conhecimento e espero que todos gostem. A sua delegação é relativamente recente, sendo empossado em 27 de agosto de 2018, e o senhor é o primeiro aprovado no concurso realizado para ele. Conte-nos como foi essa experiência. A minha serventia, ela não existia antes de eu assumir. Ela foi criada por uma lei, colocada em concurso, e assim que eu assumi, eu tive que conhecer a cidade de Ananindeua, uma cidade de aproximadamente 500.000 de habitantes, e os desafios foram enormes, porque como eu não conhecia a cultura local e a forma que a população utilizava o cartório, eu tive que me cercar de profissionais que me ajudassem nessa tarefa de montar do zero um cartório, adequando o investimento ao tamanho da cidade, né, sem saber exatamente qual seria a demanda pelos serviços cartorários, bem como precisei de mão de obra local qualificada e, com isso, montar uma equipe que fosse extremamente capaz de realizar o serviço para a população. Então, eu me cerquei de consultores com experiência na montagem de cartórios, fui atrás de uma mão de obra que estava livre no mercado por conta do próprio concurso que eu realizei, com a mudança de titularidade, muitos colaboradores acabaram saindo dos seus cartórios e também fui atrás de um bom técnico de informação, da tecnologia de informação, para montar a área de informática do cartório. Foi difícil escolher um ponto que fosse acessível para a população, chegar com fácil acesso, transporte, no local seguro, e mas com a equipe que foi montada e muita dedicação, aqueles 3 meses que existiam desde da posse até a entrada em exercício, foram exatamente o suficiente para conseguir iniciar a serventia. E o investimento dentro dessas serventias é um investimento mais elevado, pois não há estrutura, tudo tem que ser comprado novo, a parte de servidores, a parte de sistemas de informática, o próprio arquivo, o acervo que vai ser montado precisa de uma estrutura nova. Então, são vários detalhes que a gente tem que ficar atento quando está montando uma serventia de grande porte e nova. A diferença cultural também faz com que a gente tenha que prestar bastante atenção no comportamento do público, a que horas eles chegam com mais frequência, que horas o local está mais vazio, até para a gente saber fazer a escala dos funcionários, para prestar um serviço de qualidade durante todo o período. E deu tudo certo, eu fui muito bem orientado e, com a minha experiência que eu tive em cartórios anteriores, eu pude conseguir reverter essas situações difíceis e atualmente o cartório vem sendo bem avaliado nas redes sociais, nas avaliações do Google, e isso uma motivação a mais para que a gente continue investindo, qualificando nossos funcionários. Uma vantagem de ter um cartório começado do zero é o fato da gente poder colocar o nosso acervo
da forma que a gente quer, trabalhar com os livros desde o princípio, com a mesma metodologia, sem ter vícios do passado, e já adequado à legislação atual. Isso facilita muito no dia a dia, em questões de retificações administrativas e outros problemas que sempre ocorrem em serventias com um acervo mais antigo e, às vezes, deterioração de livros, mofo, esse tipo de situação que um cartório mais antigo precisa lidar. Então, tem os seus bônus e tem os seus ônus, mas com bastante dedicação e cercado de pessoas competentes, é, acredito que o aprovado no concurso, que pega uma serventia do zero, não vai ter tantas dificuldades. O senhor é um profundo conhecedor da história fundiária brasileira. Poderia contar brevemente sobre ela? A história fundiária brasileira normalmente é dividida em três partes. Desde o momento do Brasil coroa, em que Portugal explorava a mão de obra escrava na cana-de-açúcar e mesmo o extrativismo vegetal do pau-brasil, onde os latifúndios eram predominantes no Nordeste brasileiro. Depois, o Brasil Império, com a vinda da coroa portuguesa, a independência e uma proximidade entre corte e o cidadão brasileiro, já uma inicialização de controle mais efetivo do solo. E, por fim, depois da proclamação da República, o Brasil República, já voltado para a área agrícola do café e o modernismo com a industrialização, o governo Vargas e o decorrer do século XX, que trouxe a massificação das cidades e o êxodo do campo. Dentro dessa ordem cronológica, o que se vê de comum sempre foi a dificuldade das autoridades e dos governantes em controlar o uso do solo e também delimitar e demarcar as áreas onde eram exploradas as atividades agrícolas e pecuárias, nas áreas rurais e nas urbes, nos centros urbanos, a delimitação de cada um dos lotes que compunham aquela vila, aquela cidade, sempre foi objeto ou de falta de infraestrutura da fiscalização ou também um mero descaso dos governantes nas situações que se apresentavam. Como exemplo, no Brasil colônia, no início existiam menos pessoas do que terras disponíveis para que se houvesse o plantio da cana-de-açúcar. Como o Estado português ele apenas dava terras para aqueles que eram cristãos livres, então automaticamente os índios e os escravos que vinham trabalhar nas lavouras, eles não tinham direito a ter uma terra. E quando eram entregues essas terras para os colonos portugueses, pouco se faziam para delimitar corretamente as áreas que eram ofertadas. Muitas vezes, as seis-marias, que eram os pedaços de terras dados pelos donatários e capitães das províncias, elas eram dadas de forma muito relativa, não tinham marcações muito exatas. E muitas vezes essas marcações elas nem eram levadas para a corte registrar. Então, muitas terras acabavam passando de um para outro, muito na base da troca ou da venda, sem que a própria coroa ficasse sabendo dessa troca, até porque a coroa ela não dava a terra em definitivo, ela dava uma terra condicionada ao seu uso agrícola. Então, tudo que a coroa queria era que a pessoa que estivesse explorando essa terra estivesse produzindo e vendendo a cana-de-açúcar para o mercado europeu. Ela não se preocupava muito com quem estava a terra, ela se preocupava com o poder econômico que ela teria
com os ganhos vindos da colonização extrativista, né? Da agricultura. E isso, como o Brasil ele viveu de ciclos, né? Enquanto estava abundante a venda de cana-de-açúcar para a coroa portuguesa, estava tudo muito tranquilo, eles não se preocupavam muito com a questão da terra. E quando havia uma crise, a solução que era encontrada, por exemplo, em períodos de crise açucareira, ou mesmo entre safra na venda de cana-de-açúcar, é, os, os, os próprios escravos que viviam nas fazendas, eles iam para as cidades, onde tinham casas, dos seus senhorios, e lá eles mesmos eram usados como mão de obra para construir casas, vilas dentro dessas cidades. Então, o próprio mercado de lotes e construções dentro das cidades era subvalorizado, porque eles usavam a mão escrava, mão de obra escrava ociosa, para construir dentro das cidades, não gerando então um próprio mercado imobiliário forte o suficiente para exigir uma regularização mais forte da terra naquelas vilas e cidades antigas. Com o passar do tempo, depois da cana-de-açúcar, o surgimento da descoberta do ouro e a interiorização dos, dos colonos, a busca pelo ouro, ou mesmo para cuidar de gado, né? Produzir carne e couro, essa expansão para dentro do território brasileiro, e tudo isso levou a mais irregularidades, porque como estavam longe dos centros urbanos e longe da fiscalização, o governo português perdia completamente o controle de como a posse da terra se dava. E no Brasil passou-se a conviver entre os seismeiros, aqueles que tinham o papel doado pela coroa, e os poceiros, que simplesmente se apropriavam das terras que eram doadas, que não, que foram devolvidas à coroa por falta de uso. E esse regime, ele acabou, mesmo que ilegal, é, de geração em geração, ele foi passando com o tempo, e mesmo depois do ouro, chegando na fase já da República, no final do Império, nós tínhamos ainda muito forte a presença da posse como a forma primordial de se adquirir a terra. E com a posse, nós não temos regularidade, porque não é feita a demarcação, não é feita o registro, e então era basicamente um caos o sistema fundiário brasileiro até a entrada em vigor da Lei de Terras de 1850, já no Império, mas que também não resolveu o problema fundiário, continuou mesmo impedindo as doações de terras que ainda não eram habitadas, mesmo considerando elas ilegais. Acontece que havia muita pressão interna dos próprios colonos, dos próprios imigrantes que chegavam, reivindicando terras para cultivo. Então, o Brasil nunca conseguiu pacificar isso nos seus primeiros 400 anos de existência colonizadora portuguesa. Então, o que aconteceu? Demorou muito tempo para o Brasil ter uma legislação efetiva, que apesar dos esforços tanto da coroa portuguesa quanto do Império para fazendo legislações novos decretos e portarias, eles não eram colocados em prática. O mundo jurídico ele não estava associado ao mundo social do Brasil. A sociedade vivia de uma outra forma, vivia adquirindo as terras na base da posse. E esse reflexo dessa cultura de apossamento de terras vem se refletir até os dias atuais, onde ainda há muitas invasões, muitas cidades aí que são que áreas preservadas acabam sendo invadidas por moradores sem terra ou mesmo procurando uma melhor condição de vida.
e ainda a cultura brasileira do registro ainda sofre, mesmo com os grandes avanços que tivemos da década de 70 para cá. Os problemas de divisão de terra, assentamentos irregulares é algo que vem desde o Brasil colônia e o êxodo rural. O senhor teria algo a acrescentar sobre? A partir de 1920, com a contínua mecanização do solo rural e as oportunidades de mercado que a industrialização brasileira permitiu ao camponês migrar para as grandes cidades em busca de uma condição de vida um pouco melhor, isso prejudicou ainda mais a questão da irregularidade do solo urbano, porque no campo os grandes latifúndios acabaram se consolidando, os pequenos agricultores não tinham mais como auferir sua subsistência no campo, exceto em pequenas regiões no Brasil, como o Sul, em que as glebas ainda são médias e pequenas, mas principalmente no Nordeste, onde os latifúndios realmente sobressaíram, o que houve foi um adensamento populacional gigantesco nas cidades, e essas cidades não comportavam tanta gente chegando ao mesmo tempo, e formaram-se bolsões de pobreza em locais irregulares, em que houve desmatamento, poluição de rios, lagos, falta de infraestrutura, aumento da insegurança. Tudo isso em função do rápido êxodo rural que houve no Brasil e que inchou demais as nossas cidades. Qual a importância da regularização fundiária urbana? Eu entendo que ela é fundamental, né? É a pedra angular que vai reverter essa situação caótica que as grandes cidades vivem hoje, porque ela possibilita que os locais hoje irregulares, e não apenas os onde vivem grandes adensamentos populacionais na pobreza ou à margem da sociedade, até mesmo na regularização de áreas ocupadas por condomínios de luxo, pessoas de alta renda, porque a regularização fundiária ela tem duas modalidades e ela consegue captar tanto o usuário e proprietário, possuidor de terras que tem poder aquisitivo, quanto aqueles que vivem em comunidades, em locais afastados, com falta e com carência de infraestrutura. A regularização fundiária ela é fundamental para revertermos essa situação de irregularidades nas cidades. Muito, muito porque ela alcança todas as faixas, desde as comunidades a densamentos populacionais irregulares, até condomínios de alto padrão que estão irregulares, porque um loteador, por exemplo, não regularizou a terra antes de vender os lotes. Então, ela consegue ordenar a área da cidade de forma que ela vai gerar grandes benefícios. Para isso, a gente precisa sempre lembrar que o município, o Estado, os órgãos do poder público precisam estar junto com os cartórios nessa luta para que a regularização fundiária consiga ser feita de uma forma bem feita, bem detalhada, porque é preciso sempre trabalhar o entorno da área, abrir ruas, levar saneamento básico, levar iluminação pública, criar áreas de preservação ambiental,
É necessário que tenhamos sempre áreas de lazer, escolas, hospitais ou postos de saúde. Precisamos levar a dignidade para as comunidades que foram crescendo sem nenhuma infraestrutura e hoje vivem em insegurança jurídica, vivem sem segurança ostensiva policial, sem coleta de lixo, sem saneamento básico. Então, a regularização fundiária, ela permite isso, permite levar a dignidade para essas comunidades e ordenar a cidade. O que ela tem de bom é que ela traz que, além da qualidade de vida que é levada para essa população carente, ainda nós conseguimos também aumentar o fluxo econômico da região, porque com um título de propriedade, as pessoas conseguem financiar obras, melhorar o seu lote, a sua casa, conseguir empréstimos, podem vender o seu lote, a sua moradia, é, por via financiada com o banco. Ah, os centros comerciais, os serviços começam a chegar, porque o comerciante, o prestador de serviço, ele vê que ele pode investir naquele local, que ele tem segurança jurídica, de que ele vai permanecer naquele local, porque ele é dono daquele local. Então, vão chegar comércios, padarias, hospitais, hotéis, e tudo isso faz uma roda progressiva de benefícios dentro da comunidade que faz girar a roda do desenvolvimento daquela cidade, daquela região da cidade. Então eu acho que a regularização fundiária ela é um passo muito importante para que o Brasil alcance um novo degrau na sua qualidade de vida da sua população. Poderia falar alguns dos avanços conquistados pela classe notarial de soluções extrajudiciais que antes estavam apenas no âmbito da justiça? Muitas pessoas procuraram esses serviços? O serviço notarial, ele realmente trouxe bastante serviços que eram prestados diretamente no Poder Judiciário. Ele trouxe para dentro dos cartórios, como o serviço de divórcio consensual, o inventário extrajudicial, as atas notariais, como meio de prova, vários procedimentos na área registral também, como a uso capião extrajudicial. Tivemos mudanças também na questão do registro civil das pessoas naturais, com procedimentos de retificação administrativa, mudança de nome. Temos também a questão do reconhecimento de paternidade. Tudo isso sendo feito diretamente no cartório. Um ganho para a classe, porque traz serviços que apenas faziam o Poder Judiciário ficar sobrecarregado para um local onde a prestação é muito mais célere e eficiente. Eu costumo dizer, eu escutei de algum professor, que eu não me recordo, que os cartórios são a casa do consenso, e enquanto o Poder Judiciário ele é a casa da discussão, da desavença. Então, tudo em que as partes estejam em consenso deveria ser levado ao cartório, porque não há lide a ser discutido, não há necessidade de uma jurisdição para prestar uma sentença sobre algo que as partes já têm o consenso. Então, o direito notarial e o direito registral, nesse sentido, ele vem ganhando muita força, porque a sociedade começa a perceber que ir ao cartório é muito mais vantajoso do que ir ao juiz em situações em que não há nenhuma necessidade de disputa.
Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma grande revolução tecnológica, efetivando grande parte dos atos de forma online. Como avalia a presença da tecnologia nos cartórios? Eu entendo que hoje o cartório não tem como sobreviver sem a tecnologia. Ainda muitos têm em mente aquele tabelião que artesanalmente escreve no livro e guarda naquele acervo enorme, aqueles livros grandes. Mas isso, mesmo nas pequenas serventias afastadas, dos centros populacionais, já não é mais uma verdade. Hoje em dia, os cartórios precisam estar integrados, através de sistemas que interligam as serventias, com centrais para enviar dados, com o poder público, para a implantação de políticas públicas e para o próprio usuário, como forma de melhorar o serviço, chegando até o usuário de forma online. E isso foi muito testado na pandemia, quando realmente os cartórios precisaram mudar a sistemática de atendimento por força dos decretos estaduais e municipais que impediam que muitas pessoas fossem às ruas e até às serventias para fazerem os atos notariais. Inclusive, entendo que fomos fundamentais na questão do registro civil, em prestar o serviço de óbito sem parar, ininterruptamente, num momento muito delicado da sociedade, e também não pararam de nascer crianças e precisavam ser registradas para ter direito à cidadania e a sua efetivação como pessoa para o direito. Então, a gente teve uma série de tecnologias que foram empregadas, como a videochamada, a videoconferência, o atendimento remoto, o uso de aplicativos de mensagem para comunicar com os clientes. Todos os meios possíveis de contato foram melhor elaborados para atender essa necessidade especial. E isso também levou a uma aceleração da, das serventias em buscar o, a tecnologia, como o avanço na questão dos servidores, das serventias, os backups eletrônicos, um aumento de segurança jurídica que só foi possível com a tecnologia. E isso foi nitidamente antecipado por conta da pandemia. Então, ela realmente foi um ponto de virada na questão dos cartórios. Nós conseguimos provar que o cartório consegue conviver muito bem e até melhor com a tecnologia, e conseguimos implementar isso de uma forma destacada, uma forma rápida, e que todos tiveram que se doar muito, às vezes investir financeiramente, qualificar a mão de obra, para que conseguíssemos prestar esses serviços para a população naquele momento. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação dos notários e registradores na prestação dos serviços à população? Acredito que o futuro será muito generoso com os cartórios, porque eu tendo a entender que a população cada vez mais dá valor aos serviços praticados dentro do cartório. Eu vejo que a sensação que o público tem quando vai ao cartório tem mudado. Eu já estou na profissão há 10 anos e eu vejo uma mudança na mentalidade das pessoas que frequentam o cartório. Antes, muitos só atrelavam a imagem do cartório à burocracia, a uma coisa desnecessária, mas hoje muitos já entendem que o cartório é um momento em que ele está sendo, na verdade, resguardado pela segurança jurídica, pela formalidade do ato, que aquilo vai protegê-lo nas relações jurídicas, contratuais que esse cliente tem. E como o serviço tem sido bem prestado e os cartórios estão se modernizando,
a população ela começa a ver o cartório como um aliado e não mais como um inimigo. Eu entendo que o futuro, os cartórios terão cada vez mais serviços, como contribuição junto ao poder público, na emissão de documentos públicos, captação de informações para que sejam elaboradas políticas públicas. E tudo isso só faz o cartório ganhar importância perante a sociedade. Então, apesar de, às vezes, terem notícias que são negativas para a classe, eu entendo que e acredito que os cartórios eles têm muito mais a contribuir com a sociedade e são fundamentais para a cidadania da população brasileira. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório pode colaborar no processo de desjudicialização? Eu entendo que os cartórios eles são o braço mais próximo do poder judiciário nessa tentativa de diminuir a quantidade de processos que todos os anos fazem o judiciário ficar sobrecarregado. O judiciário ele tem que se voltar somente para aquelas decisões que necessitam realmente de uma decisão em uma contenda, em uma lide a ser resolvida. Deixar que os processos administrativos que não dependam da jurisdição estatal sejam resolvidos por meio do cartório, porque ali está algo sem ter disputa. Por exemplo, e foi muito bem recebido nos cartórios, a questão do divórcio. As partes não precisam de um juiz para dizer para elas que elas estão divorciadas, se elas mesmas já querem isso e já têm de antemão uma partilha realizada, quem vai ficar com cada coisa que adquiriram dentro da relação. Isso desafoga o judiciário de forma extraordinária. Muitos processos deixaram de entrar no Poder Judiciário por causa do divórcio extrajudicial. O inventário é a mesma coisa. Todos precisam de inventário, porque no fim da vida necessário, a lei impõe um inventário. Então, se os herdeiros estão de acordo, é só chegar até o cartório e realizar esse inventário que vai ser muito mais rápido e vai evitar que o juiz esteja sobrecarregado nas decisões. E isso pode vir com mais força, como já estão previstas as conciliações e mediações dentro dos cartórios. É uma forma de você também evitar que muitas lides cheguem ao Poder Judiciário já fazendo de antemão uma composição entre as partes, evitando que realmente esse problema entre essas partes chegue ao juiz de fato. Outro fator que pode ser levado aos cartórios é a própria execução civil. Depois que a sentença é prolatada, ainda há um longo caminho a percorrer, que é a efetividade da sentença, por exemplo, de um arbitramento de uma dívida que o réu vencido tem que pagar ao autor. E por que não fazer essa persecução ao patrimônio do devedor pelo cartório de protesto? É mais uma forma de de desafogar o Poder Judiciário, desjudicializar atos administrativos que estão na mão do Poder Judiciário e deixar que o Poder Judiciário faça com excelência aquilo que ele precisa fazer, que é dar o direito nas lides, nas desavenças. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? É uma iniciativa maravilhosa. Ter esse espaço para falar com o público em geral, eu acho que é de extrema importância, porque nós somos uma classe que pouco fala nas mídias, pela pelo nosso trabalho, ele ser um trabalho muito jurídico e feito dentro de quatro paredes, né, nos escritórios, nas serventias, a gente acaba um pouco distante do público em geral. E ter um espaço numa rede de televisão, no YouTube, nas redes sociais, junto com a CNR, eu acho
Eu acho não, eu tenho certeza que é muito profícua para espalhar a mensagem dos cartórios e para a população entender que nós estamos do lado deles e estamos sempre dispostos a ajudá-los. Muito obrigado pela sua entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Aproveito então para agradecer ao Duda, à CNR, por abrir esse espaço e estou à disposição para voltar quantas vezes quiserem. Muito obrigado pela disponibilidade. Estamos aqui com o Dr. Dixmi Valini Neto e o Dr. Cristiano Cassetari para falar sobre a Lei 14.382. Olá, Dr. Dixmi. Olá, Dr. Cassetari. Como a SERP vai se integrar à LGPD? O cuidado que o Poder Judiciário vai ter que ter na normatização da SERP em não violar outra lei que é a LGPD, aquela história de você, para cobrir a cabeça, descobre o pé, né? Então, está sendo criada uma nova central, tá? Qual é o objetivo dela? Que os atos possam ser praticados eletronicamente. Para os atos serem praticados eletronicamente, as pessoas vão ter que requerer, vão ter que ir atrás dessa central. E ao requerer ir atrás, essas pessoas vão estar em muitas dúvidas e perdidas em alguns pontos. Então, o que vai ser necessário? Disponibilizar pesquisa, por exemplo. E aí, na hora que disponibiliza a pesquisa, é que vem o problema de confronto com a LGPD, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a pessoa, para mostrar que uma determinada escritura ela está realizada num determinado cartório, para mostrar que é aquela sem homonímia, coloca o nome dos dois cônjuges, o RG dos dois cônjuges, o CPF dos dois cônjuges e o endereço deles ainda, né? Então, assim, é interessante ter essa exposição excessiva dos nossos dados na internet, né? Nós vivemos num país onde compramos nos centros comerciais aí movimentados mídias com declarações de imposto de renda, a minha, a sua, a dele está disponível em mídias aí para serem vendidas. E elas são entregues para um órgão sério, que é a Receita Federal. Como é que tem um vazamento disso? Né? Tem vídeos no TikTok, por exemplo, que diz, vamos analisar a renda das profissões de acordo com o que elas declararam para a Receita. Poxa, então a Receita compartilha com o TikToker, né, que é assim que chama, a pessoa que está lá, né, para saber quanto que o outro arrecada, não tem um sigilo, né? Quantas empresas fantasmas são criadas com os nomes das pessoas, né? Quantas contas fantasmas são criadas com o nome das pessoas? A mídia divulga periodicamente pessoas que abriram contas aí e estão movimentando contas de verdadeiros golpistas do colarinho branco e nem sabia, né? Pessoas humildes, tudo. Por que que isso é permitido? Por conta dessa exposição também excessiva de dados. E nós estamos esquecendo da nossa privacidade, né? Uma das maiores afrontas que tem ao direito da privacidade é eu ter que, para entrar num prédio, a pessoa ter que tirar minha foto, né? Eu tenho que ter o direito de dizer, você não vai tirar minha foto, né? Eu não vou autorizar, né? Não, você precisa, senão você não vai subir. Eu não tenho opção, né? Eu entro num aeroporto, eu tenho que tirar o sapato, né? Tem detectores que a pessoa que está lá vendo, né? Consegue ver a pessoa nua ali do outro lado, né? Que são detectores assim específicos. Então, é justamente isso, né? Precisamos liberar, precisamos deixar disponível, precisamos que todos tenham acesso, mas aí vale a pena fazer um exercício de reflexão. Nós gostaríamos que os nossos dados... Eu pergunto a você que está nos assistindo, você gostaria que o seu RG estivesse disponível na internet? Você gostaria que o número do seu CPF estivesse disponível na internet? Das pessoas jurídicas estão. Se você joga o nome de uma pessoa que é sócio de uma determinada empresa que está registrada em alguma junta comercial do país, vai aparecer todo o cadastro da pessoa jurídica ali. O CPF da pessoa, vai aparecer todos os dados, né?
data de nascimento. E aí temos alguns sites que, por exemplo, para liberar acesso, pede a data de nascimento, pede o nome completo, né? Pede um RG, pede o nome da mãe. E se isso tudo fica escancarado, né? Nós temos também um problema de segurança, infelizmente. Então, acho que o grande desafio e a preocupação que o Poder Judiciário vai ter que ter é normatizar essa central, né, de uma maneira que proteja todas as pessoas que estejam praticando atos ali, naquele ambiente, porque senão nós vamos, como eu disse, para cobrir a cabeça, descobrir o pé. É perfeito. E é uma questão que é bem filosófica também. Eu tô com essa palavra na cabeça, mas vamos lá. Porque a gente está tratando de registro público, né? E se o registro é público, são dados que são, em tese, estão à disposição do público. Evidente, temos todas as exceções. Mas se eu chego hoje lá no registro civil do professor Cassetari, eu posso pedir a certidão de nascimento e de casamento de qualquer pessoa. A lei me autoriza isso, né? Só que eu tenho registros, pegando o gancho, de pessoas transexuais que mudaram o seu prenome ou seu gênero. Então lá vai estar escrito, né, que de Renato passou a ser Marcela, do sexo masculino para o sexo feminino, né? Vai estar escrito isso lá. Nós vamos ter pessoas que foram adotadas. Nós vamos ter pessoas, eu tenho isso no meu cartório. Houve um período da nossa história que os reconhecimentos de filho eram feitos à margem do casamento. Então, para eu poder emitir uma certidão de nascimento, eu tenho que emitir uma certidão com os dados do casamento. Porque a pessoa está registrada lá no casamento, né? Ela não tem um livro próprio para ela. Agora, como é que eu escancaro esse tipo de informação para qualquer pessoa? Eu digo, olha, ele é adotado, o outro é trans, o pai teve um filho fora do casamento, foi registrado aqui na margem. Tem que ter essa preocupação, não é porque o registro é público que nós vamos escancarar esse direito à intimidade. Não, né? Perfeito. E hoje a lei protege isso, né? Para que não fique... Que quem esteja nos assistindo, se chegou lá no cartório do professor Cassetari, ele vai pedir a certidão de nascimento do Ricardo e vai receber da Marcela. Não, ele não pode, né, divulgar essa informação para qualquer pessoa. Esse tipo de informação de adoção, de mudança de sexo, sendo uma certidão sigiloso. completa que adinha o teor, precisa de ter ordem judicial. Só que às vezes as pessoas não entendem, reclamam do porquê que elas precisam daquela ordem judicial. O registro é público, se está ali, elas querem a certidão, onde já se viu, aí nós viramos um dificultador, vamos dizer assim, e o duro é que a gente não pode explicar, só tem que dizer o seguinte, genericamente, tem sigilo no registro. Mas que sigilo é esse? Não pode, se é sigilo não pode dizer, né? Mas a pessoa cobra querendo saber o que é. Isso é verdade. Então hoje a lei protege algumas formas. Em alguns estados, por exemplo, é vedado dar certidão de testamento antes do falecimento da pessoa. Outros não, né? Mas isso não é uma regulamentação nacional, não há uma lei federal vedando isso, mas em alguns estados as corregedorias tomaram essa cautela de que você ter acesso ao testamento público de qualquer pessoa pode vir a causar até acesso ao patrimônio e causar alguns problemas. Mas isso aí, basicamente, é uma questão filosófica entre a gente pesar até onde vai o registro público que deve ser público e até onde vai a privacidade, a lei de proteção aos dados. E isso ganha maior volume, ganha mais força ainda quando a gente trata da digitalização desses dados, né? Porque uma coisa é você ter lá no livrão lá do Cassetari de 1900, que o sujeito tem que ir lá vai entrar lá nos arquivos, pegar aquele livro que está se desmanchando e fazer a busca um a um, ou pelo número do livro, da folha e tal. Outra coisa é aquilo estar já digital ao acesso de um enter, né? E isso tá ali disponível. E o professor Cassetari falou, hoje tem informações das declarações de imposto de renda, CPF, de todo mundo que estava guardado na Receita, você consegue comprar isso no mercado. Óbvio, no mercado negro, aí você compra. Se obtiveram essas informações da Receita Federal, por que não vão obter essas informações aí dos acervos digitalizados, né?
E outra coisa que eu acho muito importante para a gente definir até onde vai, e especificamente com relação ao SERP, ao Serviço Eletrônico de Registros Públicos, é que a atividade pública ela é do titular, é do delegatário, né? A central ela não presta o serviço notarial de registro. A central hoje, que a central existente, as centrais existentes, elas são geridas por entidades privadas, em geral, pelas associações dos titulares de cartório, mas o que nós temos hoje mais parecido com o futuro SERP, né, é o ONR, que é o Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis. Ele hoje é uma entidade privada, cuja criação foi determinada por lei, mas é uma entidade privada. E essa entidade privada ela não presta o serviço público de notas e nem de registro, né? Eu acho que é muito importante. Então essa entidade ela vai estar sujeita, e aí é o meu ponto de vista hoje, e isso tudo é muito incipiente, a gente não tem como bater o martelo aqui. Essa entidade que vai ser criada, que a lei determinou a criação do Operador Nacional dos Registros Públicos também, né? Talvez não com esse nome, mas vai existir. Ela será provavelmente assemelhada ao ONR, que é o Operador Nacional do Registro de Imóveis, do Serviço Eletrônico de Registro de Imóveis, e uma entidade privada. E ela estará sujeita às regulamentações da Lei Geral de Proteção de Dados para entidades privadas. Os notários e registradores, por expressa disposição da lei, ele está assemelhado, né, aos serviços públicos, às entidades ali da administração direta e indireta dos estados, da União, dos estados e do município. Então, a atuação do registrador civil, do registrador de imóveis ou do notário, ela vai estar ali restrita, vai ser enxergada como se efetivamente o serviço público fosse. Evidentemente que a gente vai ter as exceções. Ele está atuando, enquanto atuando como notário e registrador, praticando atos notariais e de registro, ele está ali sujeito à regulamentação como se serviço público fosse. Mas o notário registrador ele também atua de forma privada. No âmbito privado ele tem fornecedores, tem funcionários e tem ali prestadores de serviço, né, que também vão ter ali. E aí esse âmbito de atuação dos notários registradores, no meu ponto de vista, eu enxergo, e já parte da doutrina já tem esse entendimento, no âmbito de atuação privada dos notários registradores, a aplicação da lei vai ser como se fosse uma pessoa efetivamente privada, que já o é, né? Mas, então, eu acho que a regulamentação, como o professor Cassetari falou, vai depender do que vier do Conselho Nacional de Justiça, que vai regulamentar o SERP. E o Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário, né, que está fazendo aí, às vezes, do Poder Judiciário, vai precisar efetivamente ter muita cautela e ter muito cuidado, né, nessa regulamentação, para que minimize ali os impactos à proteção dos dados das pessoas que vão se utilizar dessa ferramenta, sem a menor dúvida. Quais as mudanças que a lei traz para o registro de títulos e documentos e de pessoas jurídicas? Essa nova lei, a Lei 14.382, ela trouxe muitas inovações aí nos registros públicos de forma geral, que alterou ali a Lei dos Registros Públicos, a Lei 6.015, né? Especificamente para os títulos e documentos, apesar de poucas as mudanças, elas foram mudanças muito interessantes. A começar pela criação, né, de uma possibilidade de um novo ato, na realidade, para os títulos e documentos, que passou a ter a necessidade de registrar no títulos e documentos as atas de assembleias de condomínio que ainda estão ali em formação, cuja construção, né, ainda está dependendo da empresa que fez a incorporação, para possibilitar a destituição do incorporador. Então, foi feita ali a incorporação foi registrada no registro de imóveis, criou-se o condomínio e a construtora parou ou está em dificuldades financeiras. A legislação ela prevê a possibilidade de destituir o incorporador. E para você fazer essa destituição do incorporador, os condôminos, os adquirentes daquelas unidades que ainda seriam construídas ou estão sendo construídas, eles podem se unir, formando ali
o condomínio já efetivamente formado, em assembleia eles podem determinar a destituição do incorporador para colocar outra empresa para efetivamente construir os imóveis. A nova lei, ela passa a determinar que, para essa destituição, é preciso que essa ata dessa reunião seja registrada no cartório de títulos e documentos. Né? Essa é uma inovação, é uma inovação que a lei trouxe que não havia previsão legal. Outro ponto muito interessante, tratando ali dos títulos e documentos, é a questão do registro para mera conservação. Né? Hoje o registro para mera conservação ele já existe, mas a lei trouxe alguns esclarecimentos que até a doutrina já vem adotando, até a jurisprudência, mas a lei deixou consignado, deixou ali formalmente legislado. No caso, essa conservação ficou definido na lei que o registro para mera conservação ele não produz efeito perante terceiro, porque afinal de contas ele é meramente para conservação. Então você pode pegar qualquer documento seu e levar para o registro de títulos e documentos para mera conservação. Você pode fazer isso ou para simples conservação, efetivamente, né, daquele documento. Por quê? Porque aquele documento registrado no títulos e documentos, a certidão do registro daquele documento ele tem os mesmos efeitos do original. Então, se você pegar o seu diploma de graduação, diploma de mestrado, doutorado, ou até mesmo o seu diploma da escola, do ensino médio, do ensino básico, levar ao cartório de títulos e documentos, será registrado para a mera conservação e, a partir daí, sumindo ou extraviando o seu diploma, você, por meio, solicitando uma certidão daquele registro, aquela certidão terá os mesmos efeitos do seu diploma original, para efeitos de comprovações que sejam necessárias, né? Mas um outro efeito do registro para mera conservação de títulos e documentos é fixação da data, né? Então, você vai conseguir demonstrar que naquela data aquele documento ele já existia. Tá? Então, isso serve para uma série de situações, até para fixação, por exemplo, você é um autor de músicas, você é um compositor, escreve uma música, está lá guardada, você vai fazer o quê? Registro no títulos e documentos, conservou aquele documento já está vinculado ao seu nome e tem aquela data. Futuramente alguém tem acesso à sua música e diga que é o autor da música, não paga os devidos direitos autorais, você vai ter ali a comprovação de que naquela data anterior você havia feito a composição dessa música e já tem a data ali registrada. Então, o uso para registros de mera conservação, eles podem ser vários, né? Mas o importante é que a lei veio trazendo justamente isso, que esse registro ele não produz efeitos perante terceiros, né? O registro em si. Ele vai servir para quê? Para conservação e para comprovação da data. O que acontecia? Muitas vezes o título ele não era registrável, né? No títulos e documentos por qualquer motivo, e as pessoas davam uma falsa legalidade àquele documento com o carimbo do registro, né? Então ele levava para a mera conservação, aparecia lá o registro do cartório de títulos e documentos, e quem recebia aquele documento tinha uma falsa impressão de uma falsa legalidade ali daquele documento. E por isso a lei trouxe que nesses casos vai ter que estar, nas certidões desse documento, vai estar escrito, vai estar consignado que aquele documento ele foi registrado para mera conservação e ele de forma alguma produziria efeito perante terceiros. Tá? Já avançando um pouco aí mais para pessoas jurídicas, a lei ela trouxe, a nova lei ela trouxe, ela alterou na realidade o Código Civil. E aí trouxe uma coisa, a gente vai voltar a tratar daquele assunto, né, dos efeitos da pandemia, dos efeitos benéficos da pandemia. Antes, o Código Civil ele não permitia a realização de assembleias virtuais. E até antes da pandemia, para você realizar, você tinha que ter isso expresso na convenção de condomínio ou nos estatutos das sociedades ou das associações, no contrato social, para permitir assembleias de forma geral e reuniões de sócios ou diretores, tinha que estar consignado a validade desses atos nos estatutos, né, nos instrumentos
de Constituição e de norma das sociedades. O Código Civil, essa lei, ela trouxe uma modificação ao Código Civil que permitiu, então passou a ser permitida a realização de reuniões e assembleias de forma virtual para todas as sociedades, de forma geral, associações, né, sociedades empresárias ou não empresárias, ou sociedades civis. Então, acho que as principais alterações aí no títulos e documentos e registro de pessoas jurídicas são essas. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você perdeu alguma parte ou gostaria de rever o programa, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça, ou no canal do YouTube da CNR. Voltamos com um episódio inédito na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui na TV Justiça. Até lá!